Caso não tenha acompanhado a primeira parte desta resolução, clique na descrição do vídeo, deixarei o link para que você tenha acesso da mesma. Ou pode clicar no cartão que aparece acima ou nas telas finais depois de ter acompanhado a presente resolução. Antes de mais tudo, peço que deixe o seu gostei no presente vídeo, pois de fato você irá gostar do mesmo, se inscrevendo também no nosso canal e por fim, ativando o sino de notificações para que a cada novo conteúdo você seja o primeiro a ser notificado. Siga nossa página oficial no Facebook com o nome Escola Preparatória de Moçambique. Você pode também fazer parte da nossa comunidade de aprendizagem no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. É só aceder no link que deixarei em anexo na descrição do vídeo. Vamos avançar com a nossa resolução, mas sugiro que você tenha consigo o enunciado para que você acompanhe com o enunciado, assim como vendo aqui na tela, onde você também poderá anotar no seu enunciado as questões corretas. Contudo, vamos avançar. Pode um escovilhão de fibra de coco ser mais amigo do ambiente? A figura de estilo presente na frase é uma. Veja que aqui a ideia é nós identificarmos a figura de estilo presente na frase lida. Analisando a figura de estilo presente na frase lida, devemos ter em conta as alíneas que nos propõem, onde temos a linha A, antítese, B, anáfora, C, personificação, D, sinedoque e por fim E, comparação. Como responder essa questão de forma fácil? Muito simples. Nós tivemos uma breve leitura não analítica da própria frase. O que isso significa? Significa que nós lemos, mas não fizemos uma análise da frase para identificar o tipo de figura de estilo. Então, só fizemos uma breve leitura, não precisamos ler novamente. Devemos conhecer essas figuras de estilo, conhecer todas as figuras de estilo que estão nas alíneas. Não precisa conhecer as outras, porque não te pediram as outras. Então, vamos começar com a linha E. Comparação. O que é isto de comparação? Estudamos bastante que a comparação é uma figura de estilo ou um recurso linguístico utilizado para comparar. Então, podemos comparar nós pessoas, animais, objetos, fenômenos e mais. Então, na comparação existe aquilo que nós chamamos de conjunção comparativa, o que significa que para nós trabalharmos com a comparação devemos ter uma conjunção comparativa, tendo em conta também aquilo que nós chamamos de estilística, o que significa que quando falamos de figuras de estilo, você deve também colocar a parte figurativa. Então, observando para a nossa frase, temos aquilo que nós chamamos de figura de estilo, que nos remete à comparação. Na nossa frase, não. Isso é óbvio que nós não temos esta figura de estilo empregue nesta frase. Então, deixe-me aqui procurar parte do marcador, o que significa que nós vamos marcar esta linha como uma das alíneas não corretas. Isto facilita na identificação da linha correta, tanto no dia da realização do exame de admissão, quanto na explicação. Professor, está sendo breve, de fato. A ideia não é nós estudarmos, termos uma aula completa acerca de figuras de estilo, mas apenas estudarmos aquilo que o exame nos propõe, mas de forma sintetizada, isso é óbvio. Eu vou dar um exemplo de uma comparação, só para que você fique elucidado. Eu diria, por exemplo, ela é como uma cobra. Quando eu digo ela é como uma cobra, perceba que eu estou a comparar uma determinada pessoa com uma cobra. Quer dizer, eu estou a comparar alguém com um animal. Eu não estou a dizer que essa determinada pessoa é um certo animal, mas eu estou a dizer que essa determinada pessoa é como um determinado animal. O que significa que existe aqui uma comparação, ou o comportamento dessa pessoa é idêntico ao comportamento que uma cobra levaria, ou as características de uma cobra, porque quando eu digo comportamento já estaria a atribuir características humanas a seres não humanos. Contudo, a linha E não é a correta, isso é óbvio. A linha D, sinedoque. Sinedoque é quando nós fazemos uma substituição óbvia de elementos. Um sinedoque que me aparece em mente com muita facilidade, que um dia usei na faculdade, foi: o segredo de sucesso de muita gente.
lamber botas. Então, e também essa frase lamber botas é uma frase pejorativa, né, para indicar certas pessoas que vivem bajulando, neste caso. Então, a questão do número 21 questão do número 21 não. A linha D, isto seria um exemplo, né, de uma sinedoque ou de um sinedoque. Mas não vou ficar somente neste exemplo, porque ainda tenho 3 exemplos que me aparecem. Um outro exemplo seria, preciso trabalhar para ter o meu próprio teto. Veja que aqui existe uma substituição óbvia, onde o termo para viver no meu teto estamos aqui enquadrando mesmo na ideia de eu ter a minha própria casa. Então, isto é um sinedoque, uma substituição de termos. Vamos lá. Um outro exemplo seria, por exemplo, ele não deixa de viver, vamos lá, nos seios da mãe. Né? Pare de viver nos seios da sua mãe. Não estou a dizer que você está debaixo dos seios a viver, não. Mas isso é uma comparação óbvia de você estar a viver às custas dela. Quer dizer, você vive do suor dela. Suor dela seria também um outro sinedoque. Mas também não devemos aqui nos confundir o sinedoque com a metonimia, porque são termos um pouco complexos. Por exemplo, quando eu estava a resolver este exame, tem uma questão que temos já a metonimia, onde eu dei um exemplo da frase ler as obras ler Paulina Chiziane. Ler Paulina Chiziane é uma substituição também, mas existe uma diferença muito implícita ou complexa entre esses dois termos, o sinedoque e o da metonimia. No entanto, 21 não temos D como a linha correta. 21 temos C como a linha devidamente correta, personificação. Mas vamos aqui refutar A, que seria a repetição, né, de termos, onde temos aqui uma sequência rimática. E temos a antítese, que é o termo que eu gosto muito, o contraste. Sempre nós devemos lembrar que existe a expressividade nas figuras de estilo. Não simplesmente criar aqui combinações ou contrastes de frases e depois dizer que você está perante uma figura de estilo. Não, até o próprio termo já diz estilo, né? Ok, tudo bem. Antítese não é personificação. Por que teríamos a personificação, entende? Muito simples. Temos a personificação porque é aqui onde temos a ideia da atribuição de características humanas a seres não humanos. Isso é óbvio. Quais são essas características humanas atribuídas a seres não humanos? Veja, aqui nós temos amigo. Ok, este marcador não marca bem. Tudo bem. Veja, pode um escovilhão. O escovilhão é aquela parte do coco, de fibra de coco, até já está. Aquela parte da casca, digamos assim. Então, na parte da fibra do coco, disse que aquela parte, né, ela é mais amiga do ambiente. Amiga do ambiente. Por que é amiga do ambiente? Amiga do ambiente já é a parte onde nós temos características humanas. Agora, como é que nós temos a personificação? Temos a personificação porque aqui está-se a relacionar dois seres. O primeiro ser que seria o ambiente. Está-se a olhar para o ambiente como se fosse uma determinada pessoa, como se fosse um ser humano. Então, e também está-se a olhar para a fibra de coco também como se fosse um ser humano. Então, dois seres humanos são amigos. E agora você pode procurar o sentido semântico da frase. Isso não é tão relevante na identificação da linha, mas eu vou deixar aqui. Por que disse que a fibra de coco é amiga do ambiente? Porque ela é biodegradável. O que significa que a fibra de coco ela pode degradar-se através dos fungos, ela decompõe-se através dos organismos vivos, como as bactérias, fungos, como aqui eu anunciar. O que significa que a mesma, através desses, através desses processos ou esses materiais naturais, a mesma consegue se degradar, se decompor. Logo, ela é amiga do ambiente. Diferentemente do plástico, temos 21, a linha C como a linha correta. De fato, esta resolução vai ser longa. 22. Podemos prescindir da esponja colorida para... Temos aqui a palavra sublinhada, pode ser substituída por... A palavra sublinhada é a palavra prescindir. Essa palavra é substituída pela palavra dispensar, né? Depois de 22, temos a questão do número 23. Ela é natural e biodegradável. A palavra sublinhada é. Questão muito interessante e complexa esta. Temos a linha A, derivada por sufixação. Temos B, composta por justaposição. Temos C, composta por aglutinação. Temos D, derivada parasintética. E por fim temos E,
derivada por prefixação. Devemos aqui nos dizer, esta palavra, né, é formada por qual processo? Muito interessante. Na língua portuguesa existem dois processos de formação de palavras, onde temos a formação, aqui é dois, sim, o processo regular e o processo irregular. Contudo, no processo regular, nós temos dois tipos de processo, onde vamos ter a formação por composição e a formação por derivação. Quando nós estudamos acerca da formação de palavras por derivação, compreendemos nós que as palavras derivadas são aquelas formadas por afixos, ok? Todo tipo de palavra derivada é aquela que é formada por afixos. O que são afixos, professor? Afixos são pequenos morfemas adicionados antes ou depois das palavras primitivas, antes ou depois dos radicais. O que eu quero dizer com isto? Eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. A palavra que nos pedem para que nós façamos a análise da mesma é a palavra biodegradável. Então, o que você deve fazer para identificar a linha correta desta questão? Você deve primeiro identificar o subgrupo, digamos assim, né, da formação de palavras, onde você deve, a princípio, saber se a palavra biodegradável é uma palavra derivada ou uma palavra composta. Você ainda não sabe se é derivada por ou composta por. Primeiro você deve saber se é derivada ou composta. Como saber se é derivada ou composta? Eu já disse aqui, mas de fato você não prestou atenção. Para saber se é derivada, você deve ter em conta aquilo que seria a criação ou a formação da mesma palavra por afixos, né? Quer dizer, esta palavra ela deve ser formada por afixos. Caso ela não tenha passado pelo processo de uma formação por afixos, ela não é derivada, mas sim ela vai ser composta. Por quê? Na composição, nós temos a criação de novas palavras ou a formação de novas palavras por radicais ou por palavras primitivas. Agora, como descobrir isto? Muito simples, dividindo a sua palavra. Como dividir a minha palavra? Identificando a palavra primitiva. Vamos identificar a palavra primitiva desta palavra. Na palavra biodegradável, podemos ter duas ideias de palavras primitivas, digamos assim, mas não exatamente. Não. Quanto à palavra primitiva, teremos a palavra degradar. Mas também podemos ter a ideia da palavra degradável. Mas depois vamos perceber por que eu digo isto. E depois temos aqui algo. Eu vou dizer algo, mas depois vamos identificar aqui subgrupo. Bio. Bio é uma palavra ou é um afixo? Bio é um radical. Logo, podemos considerar uma palavra. É um radical. Um radical é aquele termo que nós usamos para formar outras palavras. É do termo que pode se formar outras palavras. Por exemplo, biologia. E temos também biodegradável. Na biologia, estudamos nós que bio significa vida, né? Então, temos aqui biodegradável. Logo, nós temos duas palavras, ou melhor, temos um radical e temos também uma palavra, que é a palavra degradável. Então, quando nós percebemos que temos aqui duas palavras, um radical e uma outra palavra, nós viajamos para a formação por composição e não por derivação. Mas você pode se fazer uma questão, dizer, não, professor, eu afirmo que aqui nós temos a palavra ou radical bio e temos também a palavra degradar e temos também a palavra vel. Tudo bem, não estás errado. Contudo, se nós entrarmos nesta versão, vamos ter aqui um grande erro de margem. Qual seria este erro? Vamos analisar na vertente 1, para depois irmos na vertente 2 como a vertente correta. Se nós afirmarmos que temos aqui bio e temos degradar e temos vel, perceba que vel não é uma palavra e nem é um radical, mas sim é um afixo. Logo, nós temos um sufixo, tudo bem. E vamos ter bio como um radical e não como um afixo. Logo, a nossa linha está completamente errada. Por quê? Porque na derivação, nós não formamos palavras
né? Não formamos ou não compomos, ou melhor, não criamos palavras usando palavras. Não criamos palavras usando radicais, mas sim novas palavras são formadas usando afixos. O que significa que, desde o momento que você use uma palavra ou um radical para criar a nova palavra, você não está falando da derivação, mas sim você está falando da composição. Isso é uma forma de identificar, de ser mais breve. Logo, tudo que fala de derivação, você vai excluir. Não precisa ver se é derivação por o quê. Excluímos derivação por sufixação, derivada para sintética e derivada por prefixação. Então, vamos perceber que ficamos com B e ficamos com C. Duas alíneas em peso. Vamos analisar essas duas alíneas para termos qual é a correta. Primeiro, o que nos diz a aglutinação? A aglutinação nos diz que nós formamos novas palavras, certo? Certo. Usando palavras, né? Usando palavras ou radicais. Contudo, na aglutinação, nós podemos suprimir alguns elementos das palavras primitivas, ou melhor, do radical, enquanto que na composição por justaposição nós mantemos o radical, onde mantemos o radical bio e mantemos o radical degradável. Então, a palavra biodegradável é uma palavra formada pelo processo da justaposição. Temos a palavra bio que tem um significado, ou melhor, temos o radical bio com significado e temos o radical degradável também com significado. Se fosse a aglutinação, devíamos ter algum elemento suprimido, o que significa que nesta formação desta palavra, nós temos palavras ou radicais que não perderam a sua essência, certo? Certo. 23, temos B como a linha devidamente correta. 24. Ela é natural e biodegradável. Interessante. Repetição. Assinale o significado correto. Significado correto do quê? Da palavra biodegradável. Se você tiver prestado atenção, nós falávamos aqui do significado de biodegradável, que seria aquilo que é uma, vamos lá, autodecomposição, né, das matérias pela natureza, diríamos assim. Eu não sou biólogo, então, caso eu esteja aqui a me equivocar nos conceitos, sinto muito. Temos A. Ela é feita de material sintético. Não. B. É o significado de biodegradável. Ela é feita de um material biologicamente desagradável. Estranho. C. Ela é feita de um material biologicamente agradável. Pior ainda. E. Ela é feita de fibra sintética. Vamos ficar com D. Ela é feita de material que se decompõe por ação de organismos vivos, como bactérias e fungos. 24, temos D a linha correta. 25. Na pergunta 24, natural e biodegradável exercem a função de. Vamos voltar para a questão do número 24. Temos aqui, ela é natural. Então, devemos nos dizer qual é a função da palavra natural e a função da palavra biodegradável, sintaticamente. Veja que temos A, complemento indireto. Temos B, complemento direto. Temos C, nome predicativo do objeto. Temos D, sujeito. E por fim temos E, nome predicativo do sujeito. Vamos perceber que aqui nós vamos ter a linha E como a linha devidamente correta. Nome predicativo do sujeito. Professor, não seria um complemento direto? Porque aqui eu tenho ela. Ela é o quê? Natural e biodegradável. Estudante, entenda algo. Quando nós falamos do nome predicativo do sujeito, estamos a falar de uma qualidade atribuída ao sujeito. Esta qualidade atribuída ao sujeito, ela deve estar na parte que integra o predicado. Por isso que diz nome predicativo do sujeito. Em outras palavras, quando eu falo do nome predicativo do sujeito, você deve primeiro identificar o predicado da sua frase. Identificando o predicado da sua frase, veja que existem alguns núcleos. Esses núcleos seriam este exemplo, neste caso. Então, é obrigatório que esses núcleos, que geralmente são adjetivos, classifiquem ou caracterizem o seu sujeito. Eles devem atribuir uma qualidade ao seu sujeito.
sendo ligados por um verbo de ligação, certo? Certo. Não é o nome predicativo do objeto. O nome predicativo do objeto é diferente. É quando nós temos uma partícula ou núcleos que caracterizam o nosso objeto, o objeto direto. Isso é óbvio. Sujeito não é. Sujeito é quem executa ou sofre a ação. É geralmente identificado com a pergunta quem ou o que. Temos complemento indireto, que também não é a linha devidamente correta. 25 ficamos com E. 26. Assinale a frase bem pontuada. Temos a amanhã, à noite, vou. A vírgula aqui estraga a essência dessa frase, o que nos diz que a linha A não é a correta. B. A educação ambiental sustentável é da responsabilidade do Estado e da sociedade. Temos aqui a linha devidamente correta. C está errada, poderia simplesmente ter escrito a que horas vai escorrer. A frase estaria correta. E. Quem temos vírgula não faz sentido. O autorizou a cortar. Essa vírgula também estraga a essência dessa frase. As árvores, então, está devidamente errado. Temos D. Apetece-me comer, vírgula. Essa vírgula não faz sentido. Apetece-me comer uma manga e uma banana. A frase estaria completamente boa assim, sem essa vírgula que aparece logo de seguida. Então, temos 26, a linha B com a linha devidamente correta. 27. A Mentes Sustentáveis desenvolve programas de educação ambiental. Trata-se de uma oração. Isto, de fato, é uma oração simples. Por que, professor, uma oração simples? Muito simples de igual modo. Se nós analisarmos a linha A como a linha errada, quando falamos de uma oração complexa, é aquela oração que é regida por dois verbos. Ou melhor, é quando nós temos duas orações na nossa frase. Isso chamaríamos de oração complexa. Como perceber se você está perante uma oração complexa? A primeira dica é observar se na sua frase ou no seu conjunto de frases você tem lá dois verbos. Essa é a primeira ideia. Então veja que aqui nós temos a Mente Sustentável desenvolve programas de educação ambiental. Quantos verbos e qual é o verbo presente na nossa frase? Apenas um. E qual seria? Desenvolver, certo? Então, aqui nós temos uma frase simples. Uma outra ideia que se percebe na complexa é quando você tem lá a presença de conjunções. E nesta frase não temos nenhuma conjunção. Subordinada integrante, de igual modo. Na subordinada é quando você vai perceber que existe uma frase que depende da outra. Ou melhor, existe uma oração que depende da outra. Se você olha para a sua oração, esta oração ou esta frase depende de uma outra para ter o sentido completo? Não. Esta frase ou esta oração é uma oração por si só, completa, autônoma e simples. Isso é óbvio, porque não temos a presença de dois verbos ou alguma conjunção que pode unir a mesma para que depois não seja mais, digamos assim, simples. Então, excluímos essa também. Depois temos B, coordenada copulativa. Coordenada é quando temos uma oração que não depende da outra para ter o seu sentido. Isso é óbvio. Olhando para a nossa oração, não depende de uma outra para ter o seu sentido completo. Então você diria, ok, estamos corretos, professor? Não. Veja que aqui disseram coordenada copulativa. Então, a sua frase ela deve ser ligada por elementos copulativos, o que nos diz que não está correto. Copulativos são conjunções de igual modo. Esta frase ou esta oração não é ligada por nenhuma oração. Subordinada é quando nós temos uma oração que depende da outra, só que nesta vertente é porque a nossa deve ser subordinada temporal, deve remeter-nos a tempo, onde vamos ter as nossas conjunções. Então, 27, marcamos E como a linha devidamente correta. Estamos a passos largos no termo da nossa resolução. Agradeço que deixe o seu gostei no presente vídeo, pois de fato não tem sido fácil, que é o certo, criar conteúdos do gênero. Temos 28. Das frases seguintes, assinale a exclamativa. Veja que aqui nós devemos identificar a frase que seja exclamativa. Como identificar ou saber se uma frase é exclamativa? Muito simples. A sua frase, primeiro, ela deve terminar com um ponto de exclamação. Então, todas as que não terminam com um ponto de exclamação não seriam exclamativas. O que nós vamos fazer? Vamos eliminar todas as frases que não possuem
um ponto de exclamação. Ficamos com C, E e B. Então, professor, todas essas são exclamativas? Não, não são exclamativas todas elas. De fato, devemos ter apenas uma que seja exclamativa. Como identificar? Muito simples. Vamos analisar. Temos aqui a linha C. É só lermos a nossa frase. Abra a porta, por favor. Perceba que aqui existe algo. Qual é a ideia? Alguém está pedindo para uma outra pessoa não conhecida que a mesma abra a porta. Está a pedir. Tudo bem. É alguém que abra a porta. Por favor. Temos duas ideias. Diríamos que esta frase não tem diferença. São frases em que alguém está a pedir alguma coisa. E depois temos B. Que susto. Laura. Veja, aqui existe algo totalmente diferente. Algo não semelhante à linha C e à linha E. O que nos diz que esta é a nossa linha devidamente correta. Frases exclamativas são aquelas que expressam surpresa, são aquelas que expressam admiração, são aquelas que expressam espanto, que seria a ideia da linha B, que seria surpresa, espanto, susto, sei lá. Então, temos 28, a linha B, como a linha devidamente correta. 29. Destas palavras, assinale a que não se integra no contexto. Veja que aqui nós devemos identificar a palavra que não se integra no contexto. Veja, temos a carta, B, envelope, C, correio, E, endereço e por fim D, televisão. D é a linha que não se integra no contexto. Por quê, professor? De fato, quando te pedem que você faça análise de linhas que se integram ou não se integram no contexto, é incluso, isso é óbvio, você deve procurar palavras que não fazem sentido, tendo em consideração as outras. Lembro que quando eu fazia a preparação, ou na resolução dos exames de admissão, antes mesmo de nos depararmos com este exame, tive um exame onde eu explicava acerca de palavras intrusas e de exemplo de uma palavra aqui, mas depois eu disse que nos exames de admissão vão lhe perguntar coisas complexas. Espero que você lembre-se disso. Onde eu disse o seguinte, vai comprar ingredientes, só que parece ingredientes, né? Mas depois teve uma estudante que comentou, disse não, ingredientes, professor, já não lembra-se desse alimento, e disse o quê? E volto a me esquecer novamente. Mas ok, então, nessa lista eu vou explicar acerca de palavras intrusas. Vamos lá, a esposa poderia ir ao mercado comprar tomate, comprar cebola, comprar alho, né? Contudo, nesta compra vamos lá, de alimentos, sei lá, a mesma pessoa poderia comprar um saco de cimento. Então, um saco de cimento seria o intruso nesta sequência. Porque aqui nós temos, vamos lá, ingredientes, eu vou usar este termo, né? Diferentemente da palavra saco de cimento, que é um material de construção. Agora, por que envelope e tudo isto não seria o intruso? Muito simples. Carta é o documento, né? É um documento, ok? Correio é onde nós vamos levar o documento. Endereço é para onde o documento será entregue. Envelope será aonde nós vamos deixar o nosso documento. Até aqui eu fiz, vamos lá, eu organizei de forma errada. Primeiro é A, né, que é a carta. E aqui nós temos o envelope, né? Então, o envelope ele vai ser entregue para o correio, que é o serviço onde prestamos o serviço, e vai para o endereço, o local onde vai ser entregue. Então, tudo isto combina. Já a televisão vai ser usado, né, para o que nesta vertente. Então, aqui nós temos um meio, né, de transmissão de informação, ok? Já completo. Gostei muito dessa questão. É uma das questões mais impressionantes nesta resolução. A última questão, que é a questão do número 30, ela nos sugere de igual modo que você partilhe o nosso vídeo. Por favor, partilhe este vídeo, partilhe o canal, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sino de notificações, comente e mais. A última questão desta resolução é uma questão que não nos remete à interação das alíneas. Então, temos Pepetela como a linha devidamente correta dessa questão, que nos diz que Pepetela não é um escritor moçambicano, ok? Esta é a linha correta desta questão. Então, qual seria o nome verdadeiro do Pepetela? Que é uma curiosidade que eu acredito que muitos não sabem. Pepetela, o nome verdadeiro é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele tem um nome longo, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, ele é um escritor angolano e não moçambicano. Hungulani Bakakosa, né?
Ungulane, eu não, gostava muito de saber o significado de Ungulane. Baca Cossa, a família dos Cossa. Paulina Chiziane, a nossa mãe, grande escritora ela, gosto muito dos textos dela. Temos o Miyakoto ou a Miyakoto e temos Albino Magaia. Terminamos a presente resolução da parte número 2, espere pela parte número 3, onde teremos como ponto de partida a questão do número 31 e a questão do número 40.